Daniel e o Tempo do Fim. E vem basicamente contando a primeira história do capítulo de Daniel, e no sábado faz um comentário, fala o seguinte: a história deles transcorreu em um tempo e lugar muito distante dos últimos dias. Porém, os traços e características desses homens ainda podem servir de exemplo para nós. Pessoas que não apenas vivem no tempo do fim, mas que são chamados a testemunhar de Deus a um mundo que, como pagãos da corte babilônica, não o conhece. O que podemos aprender com sua história? E aí nós vamos partir para o princípio do domingo, que fala o seguinte: fiel no pouco. Nós estudamos um trimestre passado inteiro sobre mordomia, para poder falar um pouco sobre o que é ser fiel num pouco. E aí vem contando a história aqui, né, de Daniel, do reinado, que ele foi a Jerusalém, ela foi invadida ali por Nabucodonosor, e levaram então algumas pessoas da linhagem real de Judá para o reino, né? E aí eles foram ali levados como eunucos, né, para poder servir ali junto ao rei. E eu separei alguns versículos para a gente poder estar vendo, que fala o seguinte: Daniel 1, versículo 3 e 4. Preste atenção. Então disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e quem tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Né? Então eram já um grupo de pessoas ali diferentes que foram levados como cativos para a Babilônia, e aí eles pegaram esse grupo de pessoas da linhagem real, sem defeitos, sem todas as características aí, para servir ali ao rei. No versículo 8 fala o seguinte, 8 e 9. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Os outros versículos 15 e 19. Ao fim dos 10 dias, né, aconteceu ali, o chefe do eunuco, Deus concedeu essa bênção para ele, e ele conseguiu um período de 10 dias para fazer esse teste. E ao fim dos 10 dias fala o seguinte: apareceram seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam porção de manjar do rei. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceu diante do rei. Eles decidiram não se contaminar com as coisas desse mundo, no caso a alimentação também, né? Foram fiel ali no pouco, e Deus deu para eles sabedoria, deu para eles também entendimento e vigor físico, né? Espero que você tenha entendido um pouco sobre isso, e sábado nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão de ser fiel no pouco. Daniel foi fiel no pouco, ele se decidiu não se contaminar apenas com os alimentos. Mas a história dele atravessa até hoje, nós temos o conhecimento, e Deus abençoou ali Daniel, e ele viveu muitos anos ali.